dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Nós estamos meditando na carta de Paulo aos Filipenses. Nós já entramos no capítulo 4 e o assunto da nossa meditação hoje é: não andeis ansiosos. Nós vamos então fazer a leitura do versículo 5 até o versículo 9, que nos diz assim: que a moderação de vocês seja conhecida por todos, pois perto está o Senhor. Não fiquem ansiosos com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus as orações de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Em que pensar? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus de paz estará com vocês. Aqui temos os filipenses sendo incentivados a fazer conhecida de todos os homens a sua moderação. Moderação significa medida certa, estar na medida certa, estar no limite certo, estar no equilíbrio certo. Então, mas essa palavra, espiritualmente falando, né, de cunho espiritual, ela também é traduzida por render-se. É prontidão a ceder os seus direitos. A dificuldade não está em compreender este versículo, mas em obedecer o preceito que é de todos os homens. Todos os homens devem conhecer a sua moderação, o seu equilíbrio. Perto está o Senhor, diz. Pode significar aqui que o Senhor está presente agora ou que a vinda do Senhor está perto. Ambas as interpretações são aceitáveis, mas nós preferimos a última. Será possível ao crente não andar ansioso de coisa alguma? Sim, é possível. Visto que temos o recurso da oração da fé, o restante do versículo explica como levar uma vida livre da ansiedade pecaminosa. Devemos levar tudo, absolutamente tudo, a Deus em oração. Tudo significa tudo mesmo. Não há nada que seja pequeno demais ou grande demais para o amoroso cuidado de Deus. A oração é tanto um ato quanto um ambiente. Procuramos ao Senhor as horas fixas e apresentamos certos pedidos a Ele. Mas também é possível viver numa atmosfera de oração, orando o tempo todo em espírito. É possível que a disposição da nossa vida seja de oração. Talvez a palavra oração nesse versículo signifique a atitude total de nossa vida, enquanto súplicas são as petições específicas que nós apresentamos ao Senhor. Devemos, no entanto, fazer acompanhar nossas petições com gratidão, ou seja, com ações de graça. Alguém diz o seguinte, resumo desse versículo: ansioso por nada, orando por tudo e agradecido por qualquer coisa. Vou repetir. Alguém traduziu esse versículo dizendo: ansioso por nada, orando por tudo e agradecido por qualquer coisa. Quando essas atitudes caracterizam a vida do crente, existe aqui então uma bênção correspondente à aplicação deste princípio em nossa vida.
A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Ou seja, a paz de Deus será como um guarda no nosso coração, impedindo que a ansiedade e as preocupações entrem. A paz de Deus é sentir um santo descanso e uma complacência que inunda a alma do crente cuja fé repousa ou descansa inteiramente sobre o seu Deus, depois que seus pedidos e suas ansiedades e preocupações são colocadas nas mãos dele. Essa paz que excede todo entendimento. Os não cristãos não a compreendem de forma alguma. Até os cristãos que a desfrutam encontram nela um elemento misterioso. Ficam surpresos pela falta de ansiedade em face da tragédia ou de circunstâncias adversas. Essa paz, amados, protege nosso coração, mas protege também o nosso modo de pensar. Que tônico maravilhoso para esses dias de neuroses, de crises nervosas, de tranquilizantes e aflições mentais. O apóstolo dá um último conselho quanto à maneira do pensar do crente, porque as ansiedades e preocupações, elas entram pela mente, pelos pensamentos, e depois são levados ao nosso coração, movendo as nossas emoções. Toda a Bíblia ensina que nós podemos sim controlar a nossa mente. Nossa mente é um campo de batalha. E é dela que nós devemos então proteger com a palavra. De nada vale adotar uma atitude de derrota, sob a alegação de que não é nossa culpa, que nosso cérebro esteja repleto de pensamentos negativos ou pensamentos indesejáveis. A verdade é que a culpa é nossa. O segredo aqui está em assumir uma forma positiva de pensar, evitando pensamentos negativos, autodestrutivos. É um princípio bem conhecido, o poder explosivo de uma nova afeição. Não se pode acolher ao mesmo tempo pensamentos maus e pensamentos acerca do Senhor Jesus. Se lhe vier algum pensamento mau, descarte imediatamente e comece a meditar na pessoa e na obra de Cristo. Os psicólogos e psiquiatras mais iluminados dos nossos dias concordam com o apóstolo Paulo nessa questão e alertam acerca dos perigos de estarmos abrigando passarinhos ou pensamentos negativos em nossa mente. Não é difícil encontrar o Senhor Jesus Cristo no versículo 8, que ele diz: tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável e de boa fama, que tem alguma virtude ou louvor, é encontrado nele. Então consideremos essas virtudes uma por uma. Primeiro, que verdadeiro significa o que não é falso, o que merece confiança, aquilo que é genuíno e real. Então, trabalhe com a verdade. Respeitável corresponde a ser honrado ou ser atraente no sentido moral. Justo se refere a quem é reto diante de Deus e dos homens. Justo é aquele que não racionaliza os seus erros, mas ele os corrige e pede perdão. O puro remete ao homem de caráter altamente moral. A palavra de Deus diz que as coisas são puras para os puros e impura para os impuros. Então, conserve a sua mente com pensamentos puros. Amável dá a ideia de algo admirável ou agradável de ver ou de se pensar. De boa fama quer dizer de boa reputação, ou seja, aquilo que soa bem. Aquilo que não soa bem, não guarde, não alimente na sua mente. Virtuoso fala da excelência moral. O louvável é aquilo que merece ser recomendado, passado para frente. No versículo 7 aqui, Paulo declara aos santos que Deus guardará o coração e os pensamentos dessa pessoa em Cristo Jesus se ela aplica esse princípio. Mas ele não se esquece de alertar-nos de que eles também têm a sua parcela de responsabilidade. Deus não protege os pensamentos de quem não quer se manter puro. Uma forma é nós estarmos sempre limpando a nossa mente com a palavra
palavra de Deus, que é a água que limpa e purifica a nossa mente. E não estarmos, então, sujando novamente a nossa mente com coisas impuras que nós vemos nas mídias, ou coisas impuras que nós ouvimos, mas está sempre protegendo a nossa mente dessas coisas. Mais uma vez aqui Paulo se apresenta com um padrão santo e nos incentiva a praticar aquilo que aprenderam e viram nele. Então Paulo diz, o fato disso vir logo após, no que diz o versículo 8, é notável. Uma vida, reta, como a vida do apóstolo Paulo, vem de uma mente pura. Se o pensar é puro, a vida também será pura. No entanto, se a mente de alguém é uma fonte de corrupção, de maldade, de impureza, por certo, o rio que sai dela há de ser também imundo. Vale lembrar de quem insiste em pensar no mal, um dia, pode ter certeza, irá praticá-lo. O mal entra pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos e se abriga no nosso coração, pelaquilo que vemos, pelaquilo que ouvimos. O que fielmente seguem o exemplo do apóstolo tem a promessa de que o Deus de paz será com eles. No versículo 7 fala, a paz de Deus é a porção daqueles que oram. Aqui, o Deus de paz é o companheiro daqueles que vivem uma vida santa. Primeiro ele fala do Deus de paz, depois ele fala então a paz de Deus e o Deus de paz. A ideia principal aqui é que todo aquele cuja vida manifesta a verdade irá desfrutar a experiência de estar próximo de Deus, porque Paulo fala, no versículo 5, perto está o Senhor, daqueles então que estão sempre escolhendo ter uma mente pura, uma mente de boa fama, amável, que busca aquilo que é verdadeiro, que é respeitável, justo, de boa fama, de virtude e que é louvável. Amados, que Deus abençoe você e siga este princípio precioso e não andeis ansiosos por coisa alguma. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Até lá!